Bem, nosso estudo de hoje é a lição 37 do livro Encontro Marcado e tem por título Ao Explicador Espírita. Na tarefa da explicação dos princípios espíritas para a mente popular, medita na importância do serviço que a providência divina te confiou. Não te suponhas dissertando simplesmente para atender a determinado item do programa traçado para as reuniões. Sempre que te compenetres da realidade de que toda boa palavra, como toda boa dádiva, procede originariamente de Deus, carreia o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. A inspiração do mundo espiritual se te comunica ao cérebro como a força da usina absorve os implementos da lâmpada, e assim como a lâmpada acesa expulsa as trevas, a tua frase impregnada de amor dissipa as sombras do espírito, irradiando conformidade, paz, esperança e consolação. Antes do comentário elucidativo ou reconfortante, ajusta o pensamento às disciplinas da prece. A oração valer-te-á por tomada invisível que te ligue sentimento e razão ao plano superior. Em seguida, aproveita os minutos com que o horário te favoreça e fale espontaneamente, trazendo o coração nos lábios. Diante do erro, esclarece amando, para que a corrigenda não tenha a força de uma imposição e sim a luz de uma bênção. Fala, sobretudo, compadecendo-te dos que te ouvem. Lembra-te de que muitas vezes te diriges a companheiros desfalecentes e fatigados. Muitos vieram de longe ou se afastaram de obrigações urgentes do lar para receberem de ti um apontamento de bom ânimo que os ajude a suportar corajosamente o fardo de provações que ainda carregam. Com o mesmo devotamento fraternal, restaura a fé naqueles cujo traje da notícia da abastança material em que vivem, levanta o ânimo abatido daqueles outros que trazem na própria apresentação os sinais inequívocos da penúria. Ainda mesmo quando guardes o espinho do sofrimento cravado nas reentrâncias do peito, esquece as próprias mágoas e fala auxiliando e construindo. O perfume embalsama primeiro o vaso que o transporta. Outros expositores da verdade e do bem serão ouvidos de cátedras e tribunas, através de simpósios e multidões, porquanto nós todos precisamos da verdade e do bem, do vértice à base da pirâmide da vida. A ti, porém, coube a tarefa de explicá-los nas assembleias familiares do dia a dia, conchegando o povo ao regaço da própria alma. Recorda, no entanto, que se Jesus foi infinitamente grande no topo dos montes ou nos cenáculos privativos para as revelações do Evangelho, jamais foi menor nos barcos humildes ou no clima poeirento da estrada quando atendia os irmãos que o buscavam, sedentos de consolo e famintos de luz. Para a gente poder entender esse tema de hoje, em primeiro lugar, a gente tem uma necessidade de estabelecer uma disciplina para estar fazendo a prece. Porque a prece, agora eu posso usar, já que o Emmanuel usou essa palavra, ela funciona como um plug. Todo mundo sabe o que é plugar, né? Você vai ligar alguma coisa na tomada, você pluga, tem um plug ali. A prece, o que é que ela faz comigo? Eu faço uma sintonia, eu plugo com aqueles que estão acima de mim. E quando a gente consegue fazer essa prece, pegar essa disciplina de fazer a prece, a gente vai perceber momentos como esse aqui que o Emmanuel está falando, em que a gente vai ser utilizado como instrumento para estar trazendo os valores do Evangelho, valores da imortalidade da alma, valores da lei de causa e efeito, valores da consciência tranquila, quando estiver numa conversa qualquer. Então, como é que funciona a coisa? Vamos lá, eu vou pegar primeiro do ponto de vista coletivo. Eu vou fazer uma palestra, e isso é um exemplo que é muito, muito flagrante, pelo menos no meu caso aqui pessoal, porque às vezes a gente segue uma programação ligada ao Centro Espírita Leon Denis. São várias casas que seguem a mesma programação. Então, as casas que são coligadas do ponto de vista doutrinário, quando eu pego a minha agenda aqui, eu sei que o tema é o mesmo tema em várias casas. Então, às vezes, na mesma semana, eu sou convidado para fazer 3 estudos e sei que esses 3 estudos vão ter o mesmo tema. Mas vou chegar numa casa que vai ter, por exemplo, 100 pessoas para me assistir, e vou chegar numa casa que vai ter 10 pessoas para me assistir. E aí, antes de começar a falar, eu fecho meus olhos, entro em oração e falo, por favor, me ajude para que
as minhas palavras não sejam um reflexo daquilo que eu quero falar, mas sim daquilo que precisa ser dito nesse momento. Ou, em outras palavras, me ajude, me preserve do meu ego, não deixe o meu ego falar mais alto, não. Eu quero procurar estar mais sereno possível para servir o máximo de instrumento na mão dos espíritos que estão aqui do meu lado. E você começa a fazer isso, aí você vai perceber o seguinte, você vai perceber que o tema foi o mesmo, em 3 lugares, mas tendo focos diferentes, mesmo que é claro que vai ter coisa em comum, né? Se o tema for Deus, você vai falar de Deus em um, em outro, mas as necessidades de cada lugar são diferentes, então você vai acabar abordando muito mais um ponto do que o outro, dependendo do lugar que você esteja. Aí quando você termina de fazer a preleção, que vem o melhor momento, que eu costumo dizer, que é o momento que as pessoas se levantam, vêm te dar aquele abraço carinhoso, aí você começa a ouvir frases assim, poxa, aquilo que você falou foi para mim. Esse é o feedback, é o retorno. Então, realmente eu estava em sintonia e alguém me usou como instrumento para fazer com que aquela mensagem fosse direcionada ao coração daquela pessoa. Aquilo me dá um retorno, é tão gratificante para a gente quando a gente consegue chegar nesse ponto. Tá, mas isso eu estou falando do ponto de vista, né, de uma palestra. Curso, por exemplo. Eu dou o curso do Evangelho, segundo o Espiritismo, na nossa casa. E aí o que acontece? Eu percebo o seguinte, o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem que ser rigorosamente aquele programa, porque a pessoa traz as dores e muitas das vezes o curso vai virar terapia mesmo. Você, aproveitando o tema da aula do dia, você vai atender as pessoas e você vai, como diz o Emmanuel, colocar magnetismo nas tuas palavras. Porque às vezes uma palavra que você diz, você pode estar tirando uma pessoa num momento complicado, pode fazer com que a pessoa desista de um suicídio, desista de cometer um crime, desista de um monte de coisa equivocada, dependendo de como você conseguir chegar àquela pessoa. Mas aí vai ter um monte de gente que vai falar assim, eu não tenho coragem de falar em público, eu tenho uma inibição muito grande. Tá, aí eu vou dizer para vocês com todas as letras, a gente é muito mais espírita quando a gente consegue conversar com uma pessoa, olho no olho, só eu e ela. Mas aquela pessoa terminou de perder um ente querido, aquela pessoa descobriu que está com uma doença grave que precisa ser tratada, aquela pessoa terminou de ser mandada embora do trabalho ou está em crise no trabalho, aquela pessoa está com um problema familiar muito grave, e você naquele momento vai lembrar de ter essa disciplina da prece antes de começar a conversa, ou às vezes você é pego de surpresa no meio da conversa, enquanto a pessoa está falando, eu estou olhando no olho dela, mas já estou aqui, plugando, fazendo a minha sintonia com os espíritos aqui, por favor, me ajude, o que eu puder ser útil. E algumas vezes vai chegar por intuição pra gente, para você ser útil nesse momento, só escuta, não fala nada. Aí você deixa a pessoa desabafar. Quando termina, às vezes a palavra que sai é difícil. Deixa eu dar um abraço, dá só um abraço. Aí desse abraço coloca mesmo aquele sentimento, aquele calor mesmo. Algumas vezes a pessoa vai chorar, né? E outras vezes ela depois vai falar, poxa, que abraço legal, porque eu não dei sozinho nesse momento. Quando você está dando um abraço, é você e o espírito também que está do teu lado, está dando esse abraço também, está aproveitando até do nosso fluido animal aqui para ter uma transfusão de energia, está tendo um passe ali que a gente nem está se dando conta de que o passe está acontecendo, mas está sendo um passe mais sincero até do que aquele posição de mão que a gente vê nos trabalhos. Então a gente começa a perceber que o segredo para tudo é a gente estar lembrando de, através da sintonia da prece, a gente plugar com o plano espiritual e pedir para o plano espiritual mesmo. Se eu puder ser utilizado como instrumento aqui agora, eu vou ficar muito feliz. Muitas das vezes a gente tem esse feedback. Você vê que o Emmanuel termina lembrando para a gente que Jesus, com um magnetismo impressionante, maravilhoso, ele conseguia fazer com que a sua mensagem, a Boa Nova, chegasse a todos, né? Aquele momento que tem a multiplicação dos pães, do peixe. Meu Deus, quantas pessoas ali. Mas muitas das vezes a gente vai encontrar no Evangelho preleções olho no olho. Jesus com a samaritana no poço. Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu deveria estar até com a família dele. Tudo bem, mas algumas vezes vai ser só olho uma pessoa com a outra. E Jesus, da mesma maneira, estava conversando com todo o amor. E fica aí como exemplo para a gente. Se a gente conseguir
pedir, pelo menos, que eu sirva de instrumento na mão de vocês. As palavras vão chegar da maneira correta e o sentimento vai ser direcionado da maneira correta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.